Finalmente temos o calendário da NFL. Teremos uma franquia da NFL fora dos Estados Unidos com tantos jogos internacionais. Aaron Rodgers fica nos Steelers e vem para sua última temporada na liga. Este é o The Heavy Set, o podcast mais pesado sobre a NFL. The Heavy Set, o podcast mais pesado sobre a NFL no Brasil, com Lucas dos Anjos e Luiz Felipe Sassini. Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos escutam aqui no The Heavy Set. Sejam muito bem-vindos à 7ª edição do nosso podcast. Eu sou o Lucas dos Anjos e estou com meu querido amigo Luiz Felipe Sassini. Depois de um breve ato, né, Luiz? As coisas estavam um pouco paradas na liga pra gente gravar. Uma semaninha de descanso pra gente também, né? Não tinha muito assunto rolando na liga. Mas aí saiu o schedule da temporada e a gente volta a ter assunto pra conversar aqui, né, nesse novo episódio. Então, vamos embora. É isso mesmo. Lembrando que vocês podem nos seguir no Twitter, né? Rapidamente, @TheHeavySetBR. Você acompanha um pouco do que a gente posta, o que a gente pretende postar por lá. A gente tá devendo um pouquinho por lá. Pode seguir a gente nas redes sociais, tá aqui na descrição, pra vocês nos acompanharem. Depois eu trago ao fim do podcast. E também ao grupo WPcom, que tá editando esse podcast. E o primeiro tema já é a tabela da NFL, né, Luiz? Um dos temas que a gente mais aguarda no mês parado de maio relacionado à NFL. A gente tem a divulgação da tabela. Acho que um comentário antes de a gente falar da tabela, dos jogos e tudo mais. Você sentiu que esse ano os social medias dos times estavam um pouco menos criativos para o anúncio da tabela, Luiz? Não só criativos, como um pouco bêbados também, né? Alguns eu não entendi nada. O do Broncos, principalmente, eu não entendi nem bolhufas. Eu tava igualzinho o Peyton Manning no final do vídeo. Eu falei, o que cacete essas porras significavam? Porque eu não entendi nada. Teve alguns brilhantes. O do Colts foi maravilhoso. Cara, foi. O do Chargers, como sempre, foi muito bom. E o do Titans, para variar, essa história do Titans de conversar com a galera na rua é muito boa. Ainda mais que eles fizeram a brincadeira de encontrar caras parecidos com alguma coisa relacionada aos times adversários deles. Foi muito engraçado. Mas teve alguns sem graças, alguns que, nossa, não dava nem pra ver Cara, até o final. O do Giants, por exemplo, com o Jameis Winston tentando pintar as coisas, o pessoal adivinhar. Pô, pra mim foi totalmente sem graça, cara. O do Bears foi sem graça com o Romeo Dunze de pintor o também. do Raiders merece destaque, tá? Muita gente não gostou dos Raiders colocando o Kirk Cousins com o Fernando Mendonça, mas eu gostei, tá? Eu gostei deles. O schedule release foi uma merda, mas o deles em si foi legal. Não, é isso. A gente sempre fica nessa expectativa, né? Porque virou, querendo ou não, uma tradição os times anunciarem de uma forma criativa aí seus calendários, mas sempre tem alguns que deixam muito a desejar. E Luiz, bora lá, vamos falar de calendário. Acho que vamos começar pelos prime times, tá? O que a gente tem mais de interessante. O primeiro Sunday Night Football, por exemplo, já é entre New York Giants e Dallas Cowboys e New York Giants. Então já prevejo uma surra aí perante o histórico dos últimos 10 anos dos Cowboys contra os Giants no Sunday Night Football. Mas vamos aos destaques aí. O que você tem pra destacar? Começando. Vamos começar. Uma nova era, Lucas. Sobre os destaques. Uma nova era. Assim, a expectativa dos Giants é muito grande. Tá? A gente teve toda a nossa reação aqui ao draft e tudo mais, tudo que aconteceu, John Harbaugh, mas eu preciso ver em campo, que é ver pra crer. É muito isso. Ver pra crer, eu preciso ver em campo esse Giants pra ver se eu falo assim, vamos dar uma surra todo ano nos Cowboys. É isso, tá? Mas, vamos lá. Os prime times, lembrando que a NFL, ela tem o Monday Night Football, o Thursday Night Football, mas o mais importante de todos pra mim é o Sunday Night Football. E eu queria que você trouxesse aí alguns dos destaques, senhor Luiz Felipe Sassini. Primeiro, antes de tudo, eu quero que o senhor dê uma opinião sobre o rematch entre Patriots e Seahawks, né, logo na semana 1, e aí sim a gente passa para todos os Sunday Night Footballs que você destaca pra gente ver. Eu acho interessante, né, rematch do Super Bowl, é a terceira vez na história da NFL que acontece esse rematch. As outras duas vezes foi Denver Broncos e Carolina Panthers em 2016, e a outra vez era só lá na década de 70, entre Minnesota Vikings e Kansas City Chiefs. Naquela vez o Vikings conseguiu carimbar a festa do Chiefs com uma vitória no rematch. O Panthers já não conseguiu isso em 2016. Vamos ver agora se os Patriots vão conseguir isso, né? É um início de temporada importante para os Patriots, inclusive, porque
Muita coisa eles vão ter que responder, né, nessa temporada. A expectativa deles com eles é muito alta. E agora com um schedule de time que venceu a sua divisão, tudo tende a ser um pouco mais complicado do que o ano passado. E já começa com um grande embate com o atual campeão, que vem com um time muito parecido, apesar do MVP do Super Bowl não estar mais em Seattle. Eu acho que é um matchup interessante para essa primeira semana. Algumas pessoas imaginavam outros matchups nesse jogo, mas eu acho interessante essa opção, visto que confrontos diretos dentro da divisão com o 49ers e o Rams não era possível, já que os dois vão estar na Austrália na primeira semana. Exatamente. Cara, eu acho que a gente tinha uma expectativa, assim, é a reedição do Super Bowl, muita coisa pode acontecer ainda. Os Patriots ainda podem adicionar uma nova peça no seu ataque, mas acho que o Mike Vrabel acaba roubando muito da cena, né? Os Seahawks vêm como vencedores do Super Bowl, vêm como campeões. Muita atenção vai ser dada a eles, mas acho que o Vrabel acaba sendo o destaque maior de tudo que tá acontecendo aí nessa off-season. É um treinador que algumas pessoas acreditavam até que ele ia ser mais afetado quanto a isso, talvez não ficasse nos Patriots. Pelo contrário, né? O lado opositor da situação foi o que mais se afetou, porque pediu demissão. Aí tendo o atual esposo, eu não sei como é que tá a situação cônjuge dela ainda, mas a questão do exame de DNA, porque talvez fosse um filho do Vrabel e tudo mais. Então, essa situação em si, entre Patriots e Seahawks, acho que acaba tomando muito de assalto. E aí, falando dos jogos do Sunday Night Football, Cowboys e Giants pra mim é um destaque. Aliás, daqui a pouco a gente fala sobre os times que mais tem jogos em prime time dessa temporada. Acho muito importante a gente destacar isso. Acho que vai ser um confronto interessante. Os Giants pegaram até mais prime times que eu pensei que pegariam, mas é o efeito Harbaugh, é o efeito das novas adições, Jackson Dart e tudo mais. Então muita coisa acontecendo com o New York Giants nessas questões. Rams e Broncos, vai ser no dia 27 de setembro, um puta jogo, tá? O Sunday Night Football que eu tenho uma expectativa gigantesca, de coração, assim, eu acho que vai ser um duelo onde Bo Nix contra Matthew Stafford, de toda a questão das defesas, McVay é o melhor treinador do confronto, obviamente, mas a gente pode ver o que o Sean Payton vai armar aí pra cima dele. Deixa eu destacar aqui, Cowboys e Packers é um confronto histórico, acho que na semana 6, no dia 18 de outubro, é um confronto de fato que a gente vai ficar de olho. Chiefs e Seahawks na semana seguinte, na semana 7, dia 25 de outubro, também vai ser um belo confronto. A gente vai ter, deixa eu ver aqui, Buccaneers e Bears. Eu acho que vai ser um confronto interessante a depender de como os times estarão aí na semana 9 da temporada. Lembrando que os Bears têm a tabela mais difícil da temporada, segundo os adversários de 2025, então a se ver como vão ser as coisas. Teremos na semana 12 um Chiefs e Bills, que pra mim é aquele confronto clássico, né? Mahomes contra Josh Allen, é um confronto que a gente tem muita expectativa. Na semana seguinte, na semana 13, não, minto, temos 2 Sunday Night Football na semana 12, que é o Chiefs e Bills, tá errado. Dia 29 de dezembro, novembro, na verdade, temos Patriots e Chargers, que é um confronto de playoff, né? Encontro entre Patriots e Chargers. Ainda tem um Bills e Packers, um Lions e Vikings, que é um confronto divisional. E pra temporada finalizar, o Eagles e 49ers, que provavelmente vai ser um jogo de compadres, porque os times provavelmente já vão brigar pela classificação de uma forma geral antes, né? Algum outro destaque do Sunday Night antes da gente passar pro Monday Night Football, Luiz? Bom, temos alguns jogos interessantes no Sunday Night. Você muito bem falou de Rams e Broncos na semana 3. Acho que é um jogo muito interessante. Na semana 7 vem Chiefs e Seahawks. Acho que para um Chiefs que está esperando uma temporada de recuperação, esse jogo vai ser importantíssimo contra o campeão do Super Bowl. E se a saúde do Jimmy Daniels deixar, eu acho que esse Eagles e Commanders pode definir muita coisa na divisão.
É uma divisão que pra mim tá toda aberta. Os 4 times acho que tem alguma condições. Talvez o Giants um pouquinho mais pra trás, né? Esperando qual vai ser o impacto do Harbaugh, mas eu acho que eles já estão na briga. E esse jogo da semana 8 é muito interessantíssimo. E lá na semana 12, já no finalzinho de novembro, Patriots e Chargers, acho que também tem um jogaço que pode definir muita coisa na temporada. Eu acho que é um jogo muito importante. Não vejo muitos jogos nesse final da temporada. Talvez esse Jaguars e Dallas na semana de 16 pode sofrer um flex, mas eu acho difícil. Eles botaram bastante times interessantes nessa linha final, então eu não sei quantos flex a gente vai ter, né, no final da temporada, mas acho que só se alguma lesão acontecer. Vamos passar já pro schedule do Monday Night Football, né? A gente começa com o Monday Night Football com um jogaço entre Broncos e Chiefs lá no Arrowhead. Alguns torcedores do Broncos ficaram irritados que esse jogo não é em Denver, né, pela campanha do Broncos do ano passado. Mas eu acho bem importante, a gente vai falar até um pouco depois, quando a gente for falar da força dos schedules dos times, mas eu acho até interessante, no ponto de vista de Denver, começar com esse jogo em Kansas City. Temos na semana 5 Bills e Rams lá em Los Angeles. É um jogaço, né? 2 times que querem chegar, tem a qualidade para chegar no Super Bowl, né, e querem provar isso. A gente vai ser talvez a primeira chance de Monday Night pra gente ver o Josh Allen jogando com o DJ Moore, e esse time do Rams, que para mim é um dos mais completos da liga, tendo uma boa chance de mostrar por que eles podem vencer o Super Bowl já no comecinho de outubro. Também gosto, já mais pro final da temporada, o jogo entre Chargers e Ravens na semana 10, né? Não tão pro final da temporada, já no meio, pro fim, mas eu acho um joguinho que pode definir muita coisa na temporada, dependendo de como tiver a campanha dos times, né? Com certeza é um jogo importante. E já lá em dezembro a gente tem Patriots visitando os Chiefs, né? Mas o segundo Monday Night dos Chiefs. Se a gente espera que os Chiefs vão ter uma campanha de brigar pela divisão novamente, esse jogo contra um time que venceu a sua divisão, chegou na final da conferência, chegou no Super Bowl. Na semana 10 a gente tem esse Chargers e Ravens, que eu acho interessantíssimo, né? O Chargers mais um ano com o Harbaugh tentando vencer a divisão, contra um Ravens que espera que vai ter um controle mais fácil da divisão esse ano. Acho que toda a expectativa seja que essa divisão do norte seja disputada entre Ravens e Bengals, né? Mesmo com a permanência do Aaron Rodgers, que a gente vai falar daqui a pouco também. Mas eu acho um joguinho bem interessante. E lá pro final, já em dezembro, temos o Patriots visitando os Chiefs, mais um Monday Night para os Chiefs, recebendo um time que foi pro Super Bowl, que óbvio tem muito para se provar. A gente não sabe como vai ser, se eles vão conseguir repetir a temporada do ano passado. Eu imagino que sim, mas a gente ainda vai ver. E a gente também não sabe o quanto vai ser a recuperação dos Chiefs até lá. Então vamos ver como vai estar a campanha dos Chiefs na semana 15. Mas eu acho um joguinho interessante. Tem algum outro jogo do Monday Night que abre os seus olhos, Lucas? Cara, sabia que me destaca muito, e você clubista, assim, é que os Giants tem mais prime times aqui, né? Já jogam um Sunday Night na semana 1, e na semana 2 temos um Monday Night Football contra o Los Angeles Rams, em Los Angeles. Então, aí você já pega os Giants depois, no fim da temporada, outro Monday Night Football, que aí é contra o Detroit Lions, na semana 16. Alô, Betina! Meu Detroit Lions vai perder pro gigantão de Nova York, não tem jeito. Mas enfim, cara, eu gosto de alguns confrontos. Patriots e Chiefs, eu acho que é um confronto bem interessante que a gente vai ter aí. Acho que eu vou muito na linha dos jogos que você destacou. Pra ser bem sincero, eu gosto bastante. Eu sou fã de Monday Night Football. Por mais que seja o último jogo da semana, aí você tá ali numa reta final, sabendo que os jogos. E aqui tem aquele momento nostálgico, né? Que você vai ficar 3 dias sem jogos.
Então Monday Night Footballs normalmente são bem legais. Diferente de alguns Thursday Night Footballs, né, Luiz? A gente sabe que os times odeiam semanas curtas, odeiam jogar a bomba. O Thursday Night Football da Amazon, né? A gente fazendo merchan aqui de graça pros outros. Alô, Amazon, paga a gente. Mas os Thursday Night Footballs, né? São sempre uma incógnita. Se bem que nos 2 últimos anos a gente teve jogos interessantíssimos, né? Duelos bem disputados entre os Thursday Night Footballs. Inclusive o primeiro, que é o da semana 2, obviamente, porque eu não conto da semana do kickoff. Lions e Bills é o primeiro Thursday Night Football da temporada. Que assim, você coloca o Lions contra Josh Allen, o jogo... Eu não lembro se a semana 1 os Bills já jogam em casa, mas se não, já estreiam o seu novo estádio no Thursday Night Football, Luiz? Deixa eu conferir, mas eu acredito que sim, né? Esse jogo deve ter sido marcado no Thursday Night Football exatamente para ter a estreia do seu novo estádio. Sim, eles jogam a semana em Houston. Então é a estreia do novo estádio no Thursday Night Football contra o Detroit Lions. Belo confronto para se estrear aquela casa maravilhosa do Buffalo Bills. Aliás, hoje estava sendo demolido o estádio antigo do Bills, né? Uma série diferente, o Highmark Stadium, por muitos anos, teve cenas inexplicáveis contra a neve, por tudo que acontecia ali no estádio, por conta do clima em Buffalo. E os Bills não abriram mão, né? O estádio deles é aberto, tem toda uma questão do vento, passar para continuar ajudando o time. Então, eu gosto da forma como foi construído o novo estádio do Bills. E aí, semana 6, temos Seahawks e Broncos, senhor Luiz Felipe Sassini. O que pra mim deveria ser o Super Bowl, tá? O último Super Bowl 60 deveria ter sido entre Seahawks e Broncos se não fosse a lesão de Bo Nix. Então, assim, expectativas altas pra esse duelo, ainda mais frente às duas defesas. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Jaguars Ravens. Não sei se Jaguars e Ravens é um grande confronto. Assim, eu falei dos Giants, só que tem mais um na semana 10 que eu passei. Commanders e Giants, mais um. Prime Time, tá? Então, Josh não, cara. Jackson Dart contra o Jayden Daniels se enfrentando. Temos muitos confrontos divisionais nessa questão do Thursday Night Football. Semana 12 e 13. Broncos contra os Steelers, ou seja, Broncos tem 2 semanas de jogos curtos, né? Se não me engano, aqui como é que fala? Thanksgiving, que é 27 de novembro. Então é o confronto de Thanksgiving, os Broncos contra os Steelers. Confirma? Eu acho que tô na dúvida se é Thanksgiving ou Black Friday. É Black Friday. Melhor ainda, porque seria um jogo isolado ali da temporada na sexta-feira. Então, prime time bom de se ver entre Broncos e Steelers. Quer dizer, bom pro lado dos Broncos, né? Inclusive, nessa semana do Thanksgiving, né, do Black Friday, a gente vai ter o primeiro Thanksgiving Eve Game, né? Na quarta-feira do Thanksgiving, a gente vai ter o Packers visitando os Rams, é um jogaço. Realmente, se parar pra pensar nessa questão, são 2 grandes duelos. Cara, eu gosto bastante da forma como a tabela jogando numa semana super curta, né? Então. Porque jogam na quarta-feira, o que não é comum na NFL. Lembrando que os computadores da NFL são vários computadores trabalhando junto com mentes humanas para definir a tabela da NFL, que é sempre uma coisa muito aguardada. Já foram explicadas diversas vezes, né, como a tabela da NFL é feita, e é um sistema bem complexo. Não à toa que a gente tem a questão relacionada aos duelos não só divisionais, como da conferência, o interconferência, os times que se enfrentam na rotatividade de 4 em 4 anos. Então a construção sempre é muito bem feita para que haja esse equilíbrio. Equilíbrio entre aspas, né? Porque querendo ou não, um time pode mudar bastante de um ano para o outro. Mas voltando aqui, e para finalizar o Thursday Night Football, temos Ravens e Bengals. Senhor Luiz, tem algum confronto que você queira destacar aqui do Thursday Night? Porque, assim, querendo ou não, é o prime time menos sexy de todos. O prime time menos sexy, né? Que nem você disse, porque todos os times reclamam de ter a semana curta. Tem alguns jogos interessantes, né? Essa semana do Thanksgiving eu achei que tem muitos bons jogos. Inclusive deu uma esvaziada interessante no final de semana dessa semana. Mas
Pro final da temporada, eu tenho um jogo muito interessante na semana 17, Ravens e Bengals, provavelmente valendo a divisão, né? Se o Joe Burrow não machucar, ninguém machucar, muito provavelmente esse jogo na semana 17 valendo uma divisão numa semana curta. Eu acho que é um jogo pra gente ficar bastante de olho, né? Sem dúvida nenhuma, até porque, né, a gente vai ter todas essas mudanças relacionadas ao Baltimore Ravens. Se de fato mandar John Harbaugh embora foi a melhor decisão pros Ravens, trazer um novo coaching staff. Derrick Henry parecendo que tá maior ainda. Você viu o vídeo dele no treinamento? Cara, ele parece todo ano que ele tá gigantescamente gigante. Cada vez ele parece maior. Mas aí chegando na temporada seguinte, tipo, pelo menos na última temporada, frente à primeira dele com os Ravens, né? Ele foi bem abaixo do esperado. Vamos ver aí se a gente espera um tanque de guerra com motor de Ferrari, como diria a nossa querida amiga Mia Mastrocolo, ou se ele vem aí pra ser um comum da bola, né? Porque pode acontecer, querendo ou não, é a tendência com o passar dos anos. Pra ser a Cadillac na Fórmula 1. Tipo isso. Cara, Cadillac na Fórmula 1 realmente seria uma bela comparação pra quando a gente fala bagres, né? Nossa querida... A gente tá cheio de referências hoje, nossos queridos amigos de The Playoffs também. Os bagres por aí da vida. A gente pesca muitos bagres por aí dos jogadores da NFL durante a temporada. Luiz, antes da gente passar pros jogos internacionais, eu quero saber se você tem alguns confrontos que você queria destacar de uma forma geral, tá? Porque, querendo ou não, são muitos duelos. Então, se a gente for passar aqui em todos, a gente vai ficar horas e horas falando com vocês. E se tem alguma curiosidade, alguma coisa que você viu aí durante o lançamento da tabela que te chamou a atenção. O que me chamou mais atenção, assim, foi o schedule difícil, né? A gente vai falar um pouco mais pra frente da força dos schedules, mas o schedule dificílimo do Chicago Bears. Eu acho que nunca tivemos um time que chegou ao Super Bowl tendo o schedule mais difícil da liga, e o Bears... Nos últimos anos nem recorde positivo direito os times têm. Né, exatamente, então o Bears eu acho que é de ficar de olho, porque é um schedule muito complicado, muitos times bons nessa sequência do Bears. Obviamente, se o Bears tem uma campanha difícil, o Packers também tem, o Vikings, o Lions, apesar do Lions estar no top 5 dos mais fracos, mas o Packers, outro time que provavelmente tem chance de disputar a divisão, tá ali no top 5 dos schedules mais complicados. Eu acho que são schedules assim pra gente ficar de olho, e os confrontos durante a temporada, porque vai ser bem interessante ver qual vai ser esse terceiro ano do Ben Johnson em Chicago. Muita expectativa sobre esse time. A gente imagina que é um time que pode brigar pro Super Bowl, tendo esse schedule completamente difícil. Vamos ver se isso vai se confirmar. É isso, a gente claramente vai esquecer de alguns jogos, tá? Então até se o seu agregador de podcast tiver a aba comentários, como tem no Spotify, por exemplo, por favor, coloque aí quais são os seus jogos favoritos, ou escutando o podcast, marque a gente, coloca lá quais são os jogos que estão com maior expectativa, que a gente reposta e tudo mais. Eu acho que além dos Chiefs e Bills, que eu já destaquei que é o Sunday Night Football na semana 12, 49ers e Cowboys na semana 10 é um duelo bem interessante, é um duelo histórico da NFL, principalmente nos anos 90, né, da rivalidade entre Cowboys e 49ers que foi estabelecida. Bears e Packers, né? Confronto divisional 2 vezes por ano, a gente sabe que sempre pesa bastante por conta da história. E teve um jogo de playoff fantástico na temporada passada, então ele pesa nessa narrativa muito grande. Foram 3 jogos fantásticos, né? Todos os jogos entre Bears e Packers ano passado foram inacreditáveis. Exato, né? O Bears saiu vitorioso neles, mas são jogos incríveis, e o Packers vem vir com a faca querendo passar na garganta do Chicago. Cara, e é engraçado você para pensar, porque esses duelos são sempre assim, né? Acho que facilmente a gente pode falar que é a maior rivalidade da NFL, tá? Mas ao mesmo tempo, a pimentinha que o Ben Johnson trouxe para esse time, junto com o Caleb Williams e tudo mais, mudou toda uma narrativa desse confronto. E esse ódio em particular, né, do Ben Johnson com o LaFleur, né?
Ele, nas declarações, nas ações, ele parece odiar o LaFleur por algum motivo. E acho que deu uma pimenta a mais essa rivalidade que já é quente. Cara, o que parece é que o LaFleur já roubou um cargo que era pra ser dele, provavelmente. Né? Alguma coisa do tipo, os dois têm uma rusga. Fica essa sensação mesmo. Exato. Falando em Bears, a gente vai falar daqui a pouco da força de tabela dos times, mas os Bears também tem um outro confronto bem interessante contra os Patriots na semana 22, porque é o duelo da classe de 2024 entre o Drake May e Caleb Williams. Então é um confronto aí que a gente espera desses dois quarterbacks tidos como os melhores quarterbacks da classe. A visita, né, dos Giants a Daniel Jones, se ele estiver saudável no duelo entre Giants e Colts em Indianápolis. Então, talvez Daniel Jones amasse os Giants, talvez os Giants amassem o Daniel Jones com a sua defesa, se ele estiver jogando. Então, tem essa questão relacionada a isso. Eu trouxe outras coisinhas aqui que me interessaram bastante, tá? O seu Denver Broncos. Tem esse duelo que eu falei contra os Patriots, que teoricamente é o duelo que se o Bo Nix estivesse... 17, né? Exato. Se o Bo Nix estivesse jogando, talvez a história do Super Bowl teria sido outra. E os Broncos, eles também enfrentam na semana 16, o Buffalo Bills. O 16 o Bills. Chance de vitória nos dois jogos, Luiz? É sempre difícil jogar em Foxborough, né? Então, acho que tem que... A princípio, a gente tem que respeitar essa situação. O Broncos tem sido uma pedra no sapato dos Bills nos últimos anos, né? Eu sei que a gente perdeu para eles há 2 anos atrás no wildcard, mas vencemos eles em casa o ano passado e vencemos eles na temporada regular de 2024, com aquele jogo que acabou com o Broncos ia perder o jogo com um chute errado do Will Lutz, um chute apressado, inclusive, porque não tinha timeout para pedir. Mas os Bills se atrapalharam e colocaram 12 jogadores em campo e o Broncos teve a chance de vencer a partida. Então é uma rivalidade que tá crescendo nesses últimos anos, e eu acho que ainda mais pela forma que foi, com toda a polêmica da interceptação ou não. E já digo aqui que foi interceptação. Interceptado! do Jacob McMillan, eu acho que é um jogo interessante. Eu imagino uma vitória contra os Bills e talvez uma derrota contra os Patriots. Mas também não ficaria surpreso se fosse o contrário, se vencesse os 2 jogos ou perdesse os 2 jogos. Eu acho que são dois confrontos muito equilibrados, mas eu imagino sim uma vitória contra o Buffalo e talvez uma derrota contra o New England, porque tem que respeitar o mando de campo do Patriots. Na minha opinião, um Patriots com um time acertado jogando em Foxborough é sempre complicado. É isso, a gente sabe que os Patriots são um time muito bem treinado, veio uma temporada fantástica no ano passado que impôs muito respeito, então o torcedor dos Patriots tá muito animado com o que vem aí pra 2026. Cara, eu acho que vou destacar aqui 2 curiosidades interessantes ainda, que me chamam a atenção, que é o primeiro encontro, né, entre os QBs de primeira rodada de 2025, que é o duelo do Jackson Dart contra o Ken Ward. Sim, eu estou muito giantsado hoje, vou falar muito dos Giants sempre que eu puder, porque, enfim, é o meu time. Então vocês vão ver muito sempre Giants e Broncos aqui nesse podcast. O duelo é na semana 3 entre os 2 times. Outra coisa, curiosidade, tá? O Jacksonville Jaguars não vai jogar em casa por um mês inteiro na temporada de 2026. Os Jaguars não vão jogar um jogo sequer em casa em outubro, porque eles enfrentam os Bengals em Cincinnati na semana 4, eles enfrentam os Eagles em Londres na semana 5 e permanecem por lá por mais uma semana para enfrentar o Houston Texans, e na semana 7 é a bye. Então, um mês longe dos seus domínios. Lembrando que os Jaguars, se eu não me engano, onde que eles vão jogar? Onde que eles vão jogar agora por conta da reforma do estádio? Em Orlando. Em Orlando por um tempo. Orlando, isso, no Disney Park, exatamente, né? Por conta de algumas questões relacionadas à reforma do estádio de Jacksonville. Então, o pessoal da PCD... Até por isso que eles devem, com certeza, eles pedem pra NFL pra jogar essas 2 semanas seguidas, não é? A NFL força eles a fazerem isso em Londres. Eles têm uma boa conexão com a cidade, né? Então, tem bastante torcedores do Jaguars por causa dessa conexão de Londres.
Eu acho que deve ter sido por isso, né? Vão passar a temporada longe do seu próprio estádio, não sabem que vão ter essa desvantagem, se a gente pode botar assim, durante a temporada inteira. Então ficar o mês de outubro fora não seria tão ruim assim, eu acho, na visão deles. Exatamente. Ô Luiz, você que me mandou a lista, quais são os times que mais jogam Prime Time esse ano? Quais jogam menos? Ou não jogam nenhum, na verdade? O Rams, né, se contarmos só Prime Times, né, Thursday Night, Sunday Night e Monday, o Rams é o líder com 7 jogos. Né, se contarmos com os standalone games, né, porque a gente sabe muito bem que nessas... Explique pro pessoal que é standalone games, por favor. Standalone games é os jogos que não vão ter nenhuma concorrência de outro partida da NFL. Né? Não necessariamente num horário de prime time, né, que nem, por exemplo, na semana de Thanksgiving, que a gente tem, na quinta-feira do Thanksgiving, a gente tem 3 jogos seguidos, todos sozinhos, sem nenhum outro jogo ao mesmo tempo. Se contarmos esses standalones, o Eagles é o líder com 8. E aí o Rams recebe a companhia de Bills, Bears, Cowboys e Packers e Seahawks com 7. Mas contando só os prime times clássicos, o Rams lidera. E os times com nenhum prime time esse ano são New York Jets, Arizona Cardinals, Tennessee Titans, Miami Dolphins e Las Vegas Raiders, porque eu acho que aí... O último me surpreende. Então, me surpreende pelo fato de ter draftado o Mendonça, todo mundo vai querer ver ele jogar, mas eu acho que aí foi o próprio Raiders, antes do draft, trabalhando contra si mesmo, com as declarações do LaFleur, de que ele esperar... do LaFleur não, do Kubiak, que no plano dele ele não teria a obrigação de jogar com o Fernando Mendonça ou com o QB Rook durante na primeira temporada, e por isso a contratação do Kirk Cousins, né? Quando você faz essa campanha, antes mesmo de draftar o Fernando Mendonça, a NFL tentou privar de ter que ver Kirk Cousins em prime time. A gente sabe muito bem até a cena que fica sobre o Kirk Cousins jogar em prime time. E aí é por isso que, na minha visão, que o Raiders ficam sem prime times. Talvez, muito provavelmente, se até o final da temporada o Raiders tiver uma boa campanha, ou talvez o Mendonça ter assumido por algum motivo, aconteça algum flex aqui e o Raiders ganhe um prime time, mas eu acho que é por isso. Os outros 4 times é bem evidente, são provavelmente os 4 piores times da liga hoje, pelo menos no papel. Sim! E é por isso que eles ficam sem nenhum prime time game. É isso. Eu acho que, assim, tirando os Raiders, o que me espanta realmente, o resto é compreensível, então perdão os torcedores desses times. Inclusive, esses 5 times que eu falei, eles não têm nem os standalones, né? Nos standalones eles também não têm nenhum jogo sozinho que vai receber a atenção toda a intenção do público americano. Essa é uma grande questão, mas os times espero que tenham públicos aí presentes para ver os seus jogos nas transmissões aqui no Brasil, independente da plataforma. Agora vamos falar de força de tabela, Luiz, que é uma coisa que você já tinha prometido aqui para os nossos ouvintes. Diga aí pra gente os 5 times com a força mais complicada de tabela, baseado na força de tabela do ano passado, tá? Dos oponentes do ano passado, recordes baseado com a porcentagem de vitórias dos times do ano passado. O Bears tem o pior schedule, Miami Dolphins é o segundo pior, Arizona Cardinals, Green Bay Packers e Kansas City Chiefs. Esses são os times com as campanhas mais difíceis se comparados com o ano passado. É muito provável que no meio do ano, quando a gente for olhar como é que tá a campanha de cada time e aí ver como realmente tá a força de schedule de cada time, esse top 5 vai mudar bastante. Mas, comparado com o ano passado, esses são os times que têm as campanhas mais complicadas do ponto de vista de vitórias dos seus adversários. Já os times mais fracos, né, que têm as campanhas os schedules mais fracos seriam Cleveland Browns,
que eu acho que não vai fazer muita diferença. Não tem nem QB. 400. Como é que é? A conversão aqui é 42,9? Alguma coisa assim, não é? 42,9% de vitória dos times adversários. O New Orleans Saints, o que é algo pra gente ficar de olho, porque eu acho que o Saints pode vir brigar pela divisão, e aí com uma campanha fácil, talvez isso ajude o Saints, né, nesse segundo ano do Tyler Show, que eu acho que pode ser, eu acho que é onde ele vai se provar. Com mais armas, né? Com mais armas, eu acho que o Show tem tudo pra se provar ou não, né, se ele é o QB da franquia lá em New Orleans. O Cincinnati Bengals é o terceiro mais fraco, o Atlanta Falcons e fechando os 5 tabelas mais fracas, o Indianapolis Colts. O Colts, se conseguirem repetir com o Daniel Jones saudável, e obviamente é um schedule interessante, e o Bengals a gente espera que seja um schedule, uma campanha forte, tendo um schedule mais fraco, e aí a gente espera que o Joe Burrow tenha uma campanha saudável e não se machuque. Cara, é uma obrigação dos Bengals ter um bom desempenho, não só pela questão do Joe Burrow, mas, pelo valor que eles pagaram no Dexter Lawrence, por algumas questões relacionadas ao valor que eles pagam em playmakers por lá. Então, sim, o Cincinnati Bengals precisa de uma questão bem mais forte. Eu tava até olhando aqui, enquanto você tava falando, tô com a tabela do Bears aberta, né? A tabela do Bears, o Bears pega Panthers, Vikings, Eagles, Jets, Packers, Falcons, Patriots, Seahawks, Buccaneers, Saints, Lions, Jaguars, Dolphins, Bills, Packers, Lions e Vikings fechando a temporada. Tanto com Vikings na cabeça, porque eu narrei fim de semana todo o Vikings Berserker. Cara, se você olhar assim, alguns times é realmente por conta da campanha do ano passado, porque não são tão bicho-papões assim, pelo menos, né, no papel. Ainda assim, o Ben Johnson vai ter muito trabalho aí com o Caleb Williams e seus comandados. Exato. É aquilo que a gente falou, a gente nunca viu um time contendo a campanha baseado nas vitórias do ano passado, tão difícil chegar no Super Bowl, e ultimamente até não tendo campanhas positivas. Então fica essa expectativa do Chicago Bears. Mas eu acho que sim, tem a possibilidade do Bears ainda ter uma boa campanha, mas alguns times, acho que você disse muito bem, não são tão fortes quanto o ano passado, e o Bears pode ainda ter uma campanha eficiente. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Lucas, qual o schedule que mais te chamou a atenção em nível de dificuldade? Cara, assim, eu vou ser bem sincero com você. E eu acho que o schedule do Green Bay Packers é um schedule que me parece um pouco mais complicado que o do Chicago Bears. A princípio, me parece um pouco mais complicado. Eu vou até puxar aqui, que eu lembro ele mais ou menos de cabeça. Cadê? Green Bay. Aqui. Porque os Packers, tirando os Jets, né? Porque o Jets não abre a temporada com os Vikings, aí vem o Jets, que comum da bola aí, pra enfrentar os Bears também. Alguns dos adversários é a mesma coisa do Chicago Bears, né? Que é o Falcons, o Buccaneers. Ele tem uma expectativa que seja um pouco mais forte, mas também tá no schedule do Packers, ou do Bears. Tem os confrontos divisionais, mas o Packers pega o Cowboys, que pra mim é um duelo bem complicado sempre pra Green Bay, por mais que o Green Bay se saia muito bem. Patriots, que querendo ou não é o atual vice-campeão da NFL, atual campeão da AFC, é um time que vai pra Foxborough, né, enfrentar o Green Bay Packers. Rams estão nessa tabela, então na semana 12 vai pra Los Angeles pra enfrentar Matt Stafford e companhia. Bills na semana 14, tá na mesma questão dos Bears, né, porque querendo ou não, a rotação da divisão, divisão norte da NFC contra a divisão leste da AFC. Então o Bears também acaba nesses confrontos. Mas o Houston Texans é um time que pra mim talvez seja melhor esse ano que o ano passado. Então pra mim o Green Bay Packers é um time que tem uma tabela um pouco mais interessante
a questão de dificuldade. Parando pra pensar no que os times apresentam pra esse ano. E pra você? Eu acredito que toda a AFC West vai ter uma campanha difícil, né? Eu acho que é bem interessante, até abre um pouco os olhos o começo da campanha do Broncos, né? São 6 semanas muito complicadas, principalmente se você imagina o Chiefs como um time de playoffs, né? Se esse é o caso, todos os times que o Broncos vai enfrentar nessas 6 primeiras semanas foram times de playoffs, né? São times de playoffs, Jaguars, Rams, 49ers, Chargers e Seahawks, tendo 3 prime times aqui, né? Na primeira semana, na semana 3 e na semana 6. É bem complicado, mas eu acho que o Chiefs também tem um schedule complicado, principalmente se a gente não ter o Mahomes 100% no começo da temporada. O Chargers não é um schedule fácil, então eu acho bem interessante. Falando um pouco do meu time, né, já puxando um pouco a sardinha, eu acho que muita gente vai imaginar que o Broncos estão sendo punidos por algum motivo por essas 6 semanas. Mas serem bons, é isso. Não, mas eu acho que foi um pouquinho... Eu acho que tem um pouquinho de política do Sean Payton aqui, né? Porque parece muito que a gente está sendo punido. Porém, se você for olhar mais a fundo o schedule completo do Broncos, as semanas... Da semana 7, que é o jogo contra o Arizona Cardinals em Arizona, até a semana 15, que é o jogo contra o Las Vegas Raiders lá em Las Vegas, é um cakewalk aqui. Porque começa com o Cardinals lá em Arizona, recebe os Chiefs, visita a Carolina Panthers, recebe os Raiders, visita os Steelers, recebe os Dolphins, visita os Jets e visita os Raiders. Todos esses jogos são vencíveis. Inclusive o jogo contra o Kansas City Chiefs em casa. A gente venceu essa partida o ano passado. Concordo. E ainda tem um bye nesse meio, né? Ainda tem um descanso nesse meio. Começa com 3 jogos, faz o bye e aí faz mais esses 4 jogos. Se o Broncos passar dessas 6 primeiras semanas, esses testes das 6 primeiras semanas, com campanha 50% ou melhor do que isso, ou seja, sair com 4-2, ou 5-1, ou até vencendo todas essas partidas, que eu acho complicado, eu acho que não vai acontecer. Essas semanas, da semana 7 à semana 15, é para colocar Denver de novo brigando com o Seed 1. E aí eu acho que vai ter muita gente depois reclamando que o schedule do Broncos parece fácil, dependendo de como começar essa campanha. Porque se o Broncos termina essas 6 semanas na liderança da divisão, vai ser uma choradeira dos outros times e de alguns membros da mídia falando que o Broncos tem uma vida muito fácil. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Porque desses 6 jogos, eu imagino pelo menos um 3-3. Na minha opinião, vence Chiefs na primeira semana. Independente, com o Mahomes jogando, é óbvio que é mais difícil. Mas mesmo assim, vai ser o primeiro jogo da volta do Mahomes dessa lesão contra talvez a melhor defesa da NFL. O Jaguars, que criou-se uma animosidade bizarra entre os dois times por uma declaração do Sean Payton que não deveria ter tido essa reação. E aí eu acho que o Sean Payton vai marcar esse jogo assim com um olho especial. Ele talvez aceite perder para os Chiefs, mas não vai aceitar perder esse jogo em casa. E acho que pode vencer o 49ers na semana 4. Rams, Chargers, que a gente ainda não venceu com o Bo Nix, e Seahawks eu acho difícil. Provavelmente algum jogo eu não vou acertar e vai ter vamos ganhar um jogo que eu acho que a gente vai perder e perder algum jogo que eu acho que a gente vai ganhar, como sempre acontece. Mas eu acho que é uma campanha mais fácil do que se parece pro Denver Broncos. Aulas de Luiz Felipe Sassini sobre a FC West, que ele conhece tão bem, e tendo a concordar com ele, realmente, para não pensar, essa questão das campanhas do ano passado, principalmente do Kansas City Chiefs, disfarça muita coisa, né? A gente não tem a expectativa que os Chiefs sejam o mesmo time para essa temporada,
Acho que é muito difícil os Chiefs terem uma campanha baixa novamente. Vi de Patriots quando o Tom Brady teve a lesão e os Patriots também tiveram campanha baixa, depois voltou com tudo. Enfim, eu acho que muitas coisas a serem vistas aí para as equipes da AFC West. Vamos falar de jogos internacionais. A NFL anunciou todos os jogos que vamos ter na próxima temporada da liga, né? O primeiro jogo da temporada da forma internacional é um jogo que teoricamente assume esse papel, entre aspas, do jogo do Brasil, que é na primeira semana, ali na quinta-feira, 10 de setembro. Quinta-feira, 10 de setembro da Austrália? Ou já vai ter virado um relógio aqui pra gente? Essa agora eu fiquei na dúvida. Não, é 11 de setembro na Austrália, 10 de setembro pra gente. Muito obrigado, Luiz. Você é um crânio por isso. Eu esqueci dessa questão do horário, mas temos aí o jogo da Austrália acontecendo. O primeiro jogo da Austrália, inclusive o logo é igual ao do Brasil, só inverte a cor verde para amarelo. Então, o predominante é amarelo pro verde na Austrália e o verde pro amarelo do jogo do Rio. E aí teremos na semana 3 o duelo entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys no Maracanã, do dia 27 de setembro. Cara, expectativas muito altas para esse jogo. Eu ainda não sei se estarei lá presente. Não sei você, Luiz. Não, eu não estarei. Com as situações relacionadas aí ao The Playoffs, né? Pra quem não sabe, acessem minhas redes sociais que vocês vão ficar sabendo. Enfim, não sei se eu estarei com chances de cobrir como mídia, porque é a única forma de ir nos jogos. Eu não vou pagar aquele ingresso absurdo, por mais que eu quisesse muito ver o Lamar Jackson de perto, esse time dos Ravens de perto. Bom, aí temos os confrontos de Londres, que é Colts contra o Commanders, os Eagles enfrentando o Jacksonville Jaguars, depois o Houston Texans enfrentando o Jaguars novamente, os dois primeiros confrontos no Tottenham Hotspur Stadium, e o terceiro deles no Wembley Stadium. Aí temos o primeiro jogo da história da NFL em Paris, com o Saints, né? Faz toda a alusão, Louisiana, Saints, faz todo o sentido do mundo os Saints jogarem em Paris contra o Pittsburgh Steelers. Aí teremos o jogo no Santiago Bernabéu em Madrid, o Atlanta Falcons enfrentando o Cincinnati Bengals. Inclusive, você viu a revelação desse jogo com o Antoine Griezmann? Não reparei. Isso que eu ia falar. Eu vi o Griezmann que revelou qual ia ser esse jogo, né? Eles botaram ele pra adivinhar qual seria o jogo, com os dois times atrás dele. Depois ele virou pra ver qual é, e ele teve uma reação super engraçada de ver que era o Bengals, né? Ele ficou super empolgado, e aí ele percebe que ele não vai poder estar no jogo, porque ele vai ter jogo provavelmente não mais em Madrid, porque ele se despediu do Atlético de Madrid, e aí ele percebe que não vai estar mais em Madrid, e aí ele fala, eu não vou estar lá. Então, aí... sofre, coitado. E aí ele Agora fica ele vai ter que dar um triste. jeito de estar em Madrid na semana 9 pra visualizar esse duelo entre Atlanta Falcons e Cincinnati Bengals. E em Munique, na Alemanha, nós teremos no estádio do Bayern de Munique, né? A Allianz Arena. O confronto entre Detroit Lions e New England Patriots. Aliás, que muita gente achou que ia ser contra os Giants esse confronto. Os Giants exploram esse mercado da Alemanha também. Mas no fim foram os Patriots que foram anunciados para jogar contra os Lions. E fechando na semana 11, já no novo, reformado Estádio Banorte agora, né? Como é que era o nome antigamente do estádio? Esqueci. Azteca? Estádio Azteca, depois da reforma, antes da reforma. Em Mexico City. Temos o confronto entre San Francisco 49ers e o Minnesota Vikings. Os Niners vão jogar 2 jogos internacionais esse ano, mas que é o que faz ser um pouco mais comum, porque São Francisco na verdade, a Califórnia é um estado muito mexicano dos Estados Unidos. Né? É o estádio da abertura da Copa, inclusive, né? Exatamente, a final vai ser em Nova York e a abertura do estádio Azteca. No Banorte. Até acostumar, é tipo o Heinz Field com a Creature Stadium. Eu acho que isso foi uma lista de jogos bem interessantes, né? Na NFL. Não vejo nenhum jogo que você olha, nossa, coitado dos torcedores dessa cidade. Óbvio, Paris talvez poderia ter tido um confronto mais interessante, mas eu acho que os Saints é um time mais interessante do que a gente está dando valor para eles hoje. Eu tô bem empolgado com esse New Orleans Saints. Acho que o Tyler Show pode surpreender muita gente e firmar o Saints numa disputa aqui. Pelo menos começar uma boa campanha com o Tyler Show. Os Steelers eu não espero muita coisa, não sei como vai ser
esse Steelers sem Mike Tomlin, né? Ele vem brigando, não brigou ano passado não só pela presença do Aaron Rodgers, mas também pelo Mike Tomlin, e aí eu quero ver qual vai ser o rendimento dos Steelers com o Mike McCarthy. Então esse jogo pode ficar interessante ou não, mas de visto assim, eu acho que são todos jogos mais interessantes e fechando muito bem com esse Vikings e 49ers lá na Cidade do México. É isso. Eu tenho uma curiosidade aqui. Os times que mais vão viajar e os que menos vão viajar na próxima temporada, tá? E por conta dos jogos internacionais... Deixa eu adivinhar. Seattle liderando como sempre. Não, pior que não. Não é Seattle. O time que mais vai viajar na próxima temporada é o San Francisco 49ers. Porque eles vão pra Austrália e vão pro México. Eles vão pra Austrália e pro México. Tudo bem que pro México é mais perto eles irem pra Cidade do México do que ir pra Nova York. Isso, que ir pra Costa Leste. Mas essa viagem pra Austrália realmente deve elevar bastante as milhagens da equipe do 49ers. Pra você ter noção, tá? Os Seahawks estão em 10º na lista como o time que mais vai viajar na próxima temporada. Surpreendentemente, porque o Washington fica longe pra caramba. Mas os times que mais vão viajar é o San Francisco 49ers, que vai viajar 38.105 milhas, né? Mas depois dele, Los Angeles Rams, Houston Texans, Dallas Cowboys e New England Patriots. Qual é a diferença da milhagem do 49ers, do Rams e do Texans? Vamos lá. Os Niners vão viajar 38.105 milhas. Os Rams vão viajar 34.847 milhas. E o Houston Texans vai viajar 28.470 milhas. Não tem tanta diferença assim entre 49ers e Rams, né? Pouca, 4 mil milhas, mas até que é pouca. Mas 6 mil milhas de diferença pro terceiro. Quase 10 mil milhas de diferença entre 49ers e Texans. Essa viagem pra Austrália vai ser cansativa. Mais de 10 mil, quase 10 mil milhas. Foram 300 milhas ou 10 mil milhas de diferença. Quase 10 mil milhas entre a diferença de 49ers e Texans. E os times que menos vão viajar. Essa viagem pra Austrália vai ser cansativa. Vai. Por isso que era semana 1 também, né? Os times ficavam muito preocupados com o Brasil, por conta do descanso, do retorno e tudo mais, mas a viagem pra Austrália vai pesar bastante nessa questão. E será que eles vão ficar mais preocupados ainda em 2027, Lucas? Talvez. Eu só vou passar os que menos, que a gente vai entrar justamente nesse assunto que eu já ia puxar. Os que menos vão viajar. Vou fazer só o top 3. Os Bears em 30º, com 10.676 milhas. O Cleveland Browns em 31º, com 9.073 milhas. E o Carolina Panthers é o time que menos vai viajar nessa temporada, com 8.740 milhas. Só que, em 2027, Luiz, os donos da NFL, eles aceitaram o quê? Aumentar para mais 2 jogos, ou seja, 10 totais jogos internacionais. E foi uma votação unânime, tá? Foi 32-0. Os 32 representantes dos times votaram a favor de aumentar os jogos internacionais pela expansão internacional da NFL. E aí eu te jogo 2 perguntas. Onde você acha que vai ser esses jogos e por que serão 2 jogos no Brasil? Eu imagino que a gente vai ter 2 jogos no Brasil, mantendo um no Rio de Janeiro e um em São Paulo. Eu acho que faz muito sentido. Não sei se a gente vê uma adição de mais uma cidade, né? A não ser que venha uma surpresa e eles joguem no Japão. Eu acho que se for ter mais uma cidade da América do Sul, por exemplo, a gente não teria 2 jogos no Brasil. Buenos Aires. Teria Buenos Aires e um jogo no Brasil. Japão é uma possibilidade, mas é o lugar mais longe, eu acho, de todos, né? Mesmo saindo dos Estados Unidos e indo pelo Oceano Pacífico. Porque eu não vejo... a não ser que eles tentem fazer um jogo na Itália, mas eu não acho provável ainda, eu não vejo muitos jogos, muitas cidades a mais para eles explorarem nesse momento na Europa. Então, pode ser que seja, em vez de ser 2 jogos no Brasil, eles adicionem um jogo em Buenos Aires e um jogo no Brasil. Faz sentido.
E aí, o que eles poderiam adicionar? Talvez um jogo na África do Sul? Cara, um jogo na África, a NFL África acho que é muito forte. Talvez seria uma opção, sim, a África do Sul, justamente porque... Ou Marrocos, né? Não sei. Assim, Marrocos, um local que os Estados Unidos tenha... é que o Marrocos ele fica mais perto ali da região em conflito, né? Das questões relacionadas à política internacional. Eu pensei mais porque tem muitos estádios padrões FIFA, né? Na mas são menores. Então pode acabar sendo lá na África do Sul, então. É que a África do Sul, querendo ou não, tem os estádios da Copa, né? Exato. Os estádios da Copa poderiam ser utilizados pra isso. Cape Town faria muito sentido. Sim. Cara, mas seria muito interessante para pensar num jogo na NFL na África. Pô, isso aí é uma expansão de um território onde a NFL não chegou ainda. Chega na Oceania agora, tem na Europa, tem na América do Sul. A Ásia que fica pendente. Ásia, mas aí se for Ásia tem que ser Japão. E a África. Porque eu não acho que eles entrariam no mercado da China. China nunca. O Oriente Médio, com certeza, fora de cogitação por agora. Então, se eles adicionarem a Ásia, seria Japão. Se adicionarem a África, seria África do Sul, acho. Concordo, mas eu tô muito tô muito curioso, na verdade, pra saber o que a NFL pensa aí dessa nova expansão. Lembrando que no Rio é um contrato de 5 anos, mas com 3 jogos garantidos só, né? Então pode ter essa questão de intercalar um jogo São Paulo, outro Rio, que na verdade Rio, São Paulo. Existe esse mundo, existe essa possibilidade, mas também existe um mundo onde a NFL aumente os jogos no Rio, vai depender muito da questão de como vai ser essa aceitação do Maracanã. O Rio sempre foi o sonho da NFL, mas o escritório da NFL foi aberto em São Paulo. Então, existe um mundo, sim, onde tenhamos 2 jogos da NFL no Brasil. E se o sucesso do Rio for muito exponencial, vai ser muito legal isso. E um mundo, talvez um mundo mais difícil, mas existe um mundo de até 3 jogos na América do Sul, né? Aí ficaria um no Rio, um em São Paulo e um em Buenos Aires. O que não me espantaria nem um pouco, porque querendo ou não, o pessoal que vai do Chile, que vai ali do Paraguai, do Uruguai também pra Argentina, não é difícil, pelo contrário. E aí Buenos Aires seria o Monumental? Seria no Monumental. O Monumental é um estádio que pra futebol, né? Já tem mais de 100 mil pessoas, né? Depois da ampliação. Então, não teria absolutamente chance nenhuma de ser na Bombonera. Não, esquece. O único estádio da Argentina que consegue receber um jogo da NFL hoje, que é padrão FIFA, reformado recentemente, com um padrão de público maior que o do Maracanã, é o Monumental de Nunes. Não tem jeito. Que é um estádio fantástico, aparentemente. Eu nunca fui. Eu fui na Bombonera, mas eu acho que a Monumental seria o único que teria essa capacidade mesmo. Até pela localização, ele é um pouco mais afastado do centro, né? Para quem não conhece Buenos Aires, a Bombonera ela é bem perto da parte da cidade onde tem mais moradores. O Monumental é mais afastado. E acho que seria mais sentido no Monumental. Como uma pessoa que não conhece Buenos Aires, então acredito em você, tá? Porque uma pessoa que não saiu do Brasil não tem esse conhecimento de lá. E assim, o bairro é muito apertado, tudo ali é bem complicado, perto da Bombonera. E é um estádio muito antigo mesmo. Então, dificilmente a NFL faria alguma coisa lá, ainda mais por questão de vestiários e tudo mais. Ela não arriscaria nesse ponto. Existe esse mundo. Eu acho que a gente vai ter mais um ano aí pra especular o que vai acontecer na NFL nesse próximo período de jogos internacionais. Mas sim, a NFL está se tornando cada vez mais mundial, cada vez mais global. E isso é muito bom para todos os fãs de futebol americano. O Brasil segue sendo o 3º maior mercado do mundo na NFL. O 2º maior depois dos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos, só perdendo pro México. E eu acho que a chance de aumentar isso é muito grande. Mas falamos bastante aqui de calendário. Tem mais alguma coisa que você queira falar de calendário, Luiz? Não, acho que é isso. Bora falar do contrato que aconteceu nessa última semana? É isso, a gente falou quase mais de 1 hora aí das questões relacionadas ao calendário. Vamos aí a 2 assuntos que surgiram essa semana. O primeiro deles, Aaron Rodgers volta para mais um ano no Pittsburgh Steelers. E, para além disso, ele anunciou na coletiva de hoje, a gente tá gravando nessa quarta-feira, dia 20 de maio, que ele vem pra última temporada dele na liga, sob comando do Mike McCarthy, Luiz. Cara, que expectativa dá pra ter com o Aaron Rodgers nesse último ano nos Steelers? Um Last Dance com o Mike McCarthy. É tipo isso. Até irônico.
É até irônico. Seria estranho, né? Eu não sei, eu não acho, eu não tô com muita expectativa. Eu sei que os Steelers foram pro playoffs o ano passado, mas que nem eu disse, eu acho que não foi só a presença do Aaron Rodgers. Óbvio que a presença do Aaron Rodgers, né, é uma campanha muito melhor do que foi com o Russell Wilson e o Justin Fields, ajudou, é verdade, e ainda assim contou com uma má campanha do Baltimore Ravens e a lesão do Joe Burrow. Eu não tô com muita expectativa para esse primeiro ano de parceria em Pittsburgh, né? Não na carreira, mas em Pittsburgh, de Aaron Rodgers e Mike McCarthy. Eu acho que foi uma parceria que na reta final de Green Bay já estava saindo faísca e acho que pode acontecer de novo. O Rodgers mais um ano mais velho e não sei o quanto ele vai conseguir carregar esse time, e eu acho que com a saída do Tomlin e a chegada do McCarthy, a gente vai ver um retrocesso na defesa, que isso vai ser muito preocupante. Eu acho que é onde fica difícil para pro Rodgers ter uma boa campanha com os Steelers nesse leste dance dele. A pergunta que fica também é sobre quarterbacks, né? Quem que pode assumir, se é que tem algum quarterback dos Steelers que está no elenco dessa vez, pode assumir essa posição em 2026, ou os Steelers já estão pensando no draft para repor o Rodgers? É possível. Assim, obviamente a gente não sabe quais QBs cogitados vão entrar no draft ano que vem ainda, mas eu acho que os Steelers devem pensar no draft, porque os primeiros reportes do training camp, do rookie minicamp, sobre o Drew Lock não são nada interessantes, né? Basicamente esperado, né? É reportado que os Steelers estavam basicamente falando pro Drew Lock esquecer tudo que ele aprendeu no college e aprender novamente a posição de quarterback. Porra, aí é não foda, parece né? ser draft do quarterback pensando nisso. Não me parece ser uma premissa muito interessante para você desenvolver um quarterback quando você diz para ele que esqueça tudo que você sabe e aprenda novamente. E a classe é boa do ano que vem. Vamos ver o quanto o Aaron Rodgers vai conseguir fazer com que os Steelers vença e tire os Steelers desse topo do draft no ano que vem, onde vai estar concentrada a maior parte dos quarterbacks da classe. Aí me entra uma outra questão pra você, tá? Que o Will Howard não é solução, o Mason Rudolph nunca foi, obviamente. E aí a gente vem pra essa last dance com o Mike McCarthy e Aaron Rodgers. O Mike Tomlin é o cara que sempre foi criticado pela torcida dos Steelers porque ele mantinha o time classificado para os playoffs e só. O time nunca ficava numa boa posição para pegar um quarterback, mas também não brigava pelo título, e isso irritava constantemente nos últimos tempos a torcida dos Steelers. Essa é a receita que os Steelers precisam para não conseguir nenhum jogador bom, na verdade, não conseguir uma boa campanha e conseguir um bom jogador no draft ano que vem? É possível. É possível que eu acho que eles vão ficar no meio, assim. Eu não consigo imaginar eles replicando a temporada do ano passado, e também não consigo, pela presença dele, eu não consigo imaginar eles brigando, por exemplo, com o Arizona Cardinals ou o Miami Dolphins, né, pelo topo do draft. Coitado do Manning, nossa senhora. Sim, isso se ele entrar, né, isso tem esse ponto ainda, né, isso se o Art entrar no draft. Então, vamos ver, eu acho que a classe é boa o suficiente para os Steelers ainda conseguirem um quarterback bom ou qualquer outra posição. A classe acho que tem muito mais talento do que teve nesse ano passado, mas os Steelers com o Mark McCarthy, porque não sei porque eu tô falando McCartney, né? Eu tô misturando com o Paul McCartney. Você tá misturando com o Paul McCartney. Eu não sei se com o Mike McCarthy eles têm essa possibilidade de encontrar um quarterback rápido e reformular a equipe. E acho que os Steelers podem entrar num marasmo muito pior que eles já estavam desde a aposentadoria do Big Ben. É isso. A gente sabe que, por mais que você tenha Ken Hayward, que você tenha T.J. Watt,
muita coisa pode acontecer em Pittsburgh quando o seu ataque não caminha, né? A gente sabe que eles estão numa divisão extremamente difícil. Jesse Minter chega para comandar os Ravens, que tem um elenco muito bom. É um time que briga dentro da AFC. Joe Burrow, por mais que odeie o coaching staff do Bengals, o Joe Burrow tem excelentes jogadores ao lado dele. E aí você tem uma AFC Norte, onde o Cleveland Browns pode atrapalhar também. Ele pode não ajudar ninguém, mas pode atrapalhar os adversários para essa briga rumo ao draft de 2027. Luiz, para encerrar nosso podcast de hoje, esse episódio 8 do The Heavy Set, vamos falar de cagada? Jogador que gosta de fazer cagada na off-season. Burro. E é um cara que realmente é muito burro, que é o Rashee Rice. O que ele tem de talento... O que você tem de... Como é que era? O Chaves falava? O que você tem de burro, você tem de burro. Porque o Rashee Rice, na sua custódia, seu exame de custódia, né? Ele testou positivo pra marihuana. Então, 30 dias de cadeia dele, Luiz. Maconheiro! Ele testou positivo pra marihuana, que vamos ser sinceros, legalizado em boa parte dos Estados Unidos, inclusive em Missouri. Exato. Porém, quando você está em probation, né, lá nos Estados Unidos, você não pode fazer isso, independente se é legal ou não no lugar que você está. E ele acabou fazendo, mais uma vez, não mostra muita inteligência, não mostra remorso sobre o que ele fez e sobre ele estar preocupado com as ações dele. E ele vai ficar esses 30 dias, que grande problema, né? Não é realmente um grande problema se você for pensar numa carreira inteira. Mas ele vai perder os OTAs. Ele, inclusive, fez uma semana antes de cair nesse teste, ele fez uma artroscopia no joelho e já ficaria fora dos gramados por 2 meses. Eu acho que ele provavelmente machuca mais o bolso dele no futuro, numa possível renegociação de contrato ou até numa free agency, que eu já não sei se os Chiefs vão querer essa dor de cabeça daqui para frente. Se eles já optaram por trocar o Tyreek Hill e manter o Kelce naquela época por motivos muito mais tranquilos do que o Rashee Rice está fazendo, eu imagino que eles não vão querer manter o Rice. Mas vamos ver. Eu acho que as chances estão acabando. A gente sabe muito bem como é que a NFL também não lida muito bem com jogadores que são pegos em teste com maconha. Então, possivelmente, mais uma vez, a gente vai cair na conversa de o Rashee Rice suspenso novamente. Na última já teve uma baita negociação entre Kansas City Chiefs e Liga para ele ter uma pena mais branda, ainda foi forte. Imagino que se ele for novamente julgado e penalizado pela Liga, pode vir uma suspensão até maior. Me lembra, não sei se todo mundo aqui vai lembrar, mas me lembra que o Josh Gordon uma vez perdeu a temporada inteira por uma situação parecida. E ele tinha menos agravantes do que o Rashee Rice. Então, é complicado. Exatamente. Essa questão relacionada ao Rashee Rice. E o pior, cara, que, assim, eram dois... Você falou do Gordon, era um outro jogador de muito talento mesmo, e foi extremamente desperdiçado por decisões ruins. O Rashee Rice é um cara que é o wide receiver 1 da equipe, a não ser que o Tyreek Hill volte, né? A gente não sabe aí como é que vai ficar o Hill para a próxima temporada, mas enfim. E ele consegue, mesmo já tendo sido campeão do Super Bowl, mesmo já ter jogar com o Patrick Mahomes, ter uma influência muito grande de um grande treinador que é o Andy Reid, fazer caquinha. Cara, o cara consegue ser estupidamente... E assim, é um padrão para jogadores de NFL. A gente sabe que muitos jogadores da NFL durante a off-season, eles fazem muita merda mesmo, assim, eles vão presos, eles têm problema com droga, com álcool, principalmente, de embriagado. O Henry Hughes, que é um wide receiver que jogava do Las Vegas Raiders, que assassinou uma pessoa durante um acidente, né, tá preso, ele pode sair sob custódia aí nesse ano, e tem times que estão pensando em avaliá-lo para voltar pra NFL. Então, a NFL, ela passa um pano gigantesco para jogadores, desde que eles não ajoelhem pra bandeira nacional, né? Que eles não ajoelhem pra bandeira americana, eles podem fazer o crime que for, pode bater em mulher, pode bater em criança, eles podem utilizar droga, eles podem causar um acidente, que eles vão voltar a jogar na liga,
E aí o Rashee Rice não aproveita a oportunidade que ele tem de jogar numa das maiores franquias atuais da NFL, com um dos maiores quarterbacks já de todos os tempos, que o Patrick Mahomes é esse cara, pra ganhar mais títulos e fazer a carreira dele da melhor forma possível. Ele, pelo contrário, destrói a própria carreira dando tiro no pé. Então isso é bem complicado. Eu espero que ele tome ciência, que eu acho muito difícil, né? Tomar ciência do que ele tá fazendo pra carreira dele. E os Chiefs têm mais uma dor de cabeça pra lidar aí com essa temporada. Não. Mesmo sem ela nem ter começado. Não vai acontecer. Infelizmente é esse o cenário com o Rashee Rice e eu acho difícil ele tomar ciência. Bom, mais algum assunto pro nosso podcast de hoje, Luiz? Não, acho que a gente cobriu tudo. O que a gente teve, o que não teve de assunto na semana passada, a gente cobriu com assuntos nessa semana aqui. Bom, fica aqui o meu agradecimento para quem tá nos ouvindo falar algumas abobrinhas, principalmente sobre os nossos times. Mas obrigado para todo mundo que tá nos ouvindo. Espero que, se tiverem alguma pergunta sobre o schedule específico do seu time, pode vir falar comigo ou com o Lucas, que a gente responde sem problema algum. Inclusive, recebi um da DM de um ouvinte aqui, do Bruno Fonseca, perguntando sobre fantasy, nem enquanto a gente grava. Eu vou respondê-lo depois que a gente parar aqui. Que isso, Luiz, é importante. A gente quer convidar algumas pessoas, inclusive do pessoal do Fantasy, pra fazer alguns programas. Eu e o Luiz jogamos alguns Fantasy juntos. Inclusive, eu estou pendente do Fantasy que é muito recente pra mim, que é muito diferente, que é o Fantasy que a gente trabalha como se fosse General Managers mesmo, cuidando de dinheiro, né? Você tem um teto salarial, tem tudo. E eu não participei ainda desse draft, né? Desse draft não, do leilão. Leilão de jogadores. Eu consegui acordos muito interessantes. Nem lembrava que tava tendo esse leilão, então perdão ao Leandro, ou quem quer que esteja no nosso podcast, que esteja nos escutando. Minha vida tá tão corrida ultimamente que eu não lembro do Fantasy, né? Tô trabalhando de domingo a domingo aí, narrando todo fim de semana. Mais uma hora vai. Mas agradecendo a todo mundo, a gente tava com saudade de gravar e estar aqui com vocês, então é sempre bom estar com o The Heavy Set. A gente espera ter assunto agora toda semana pra gente poder voltar, e nenhum problema financeiro também pra fazer o podcast pra vocês, porque é sempre importante isso, lembrando. Deixar um abraço pra todo mundo que nos escutou, mas lembrando, quem editou esse podcast foi o grupo WPcom. Aqui na nossa descrição a gente tem os contatos do Pix, então você que quer fazer seu podcast, entre em contato com ele, garanta aí o melhor da qualidade de áudio pro seu programa, pra sua gravação, enfim, pra tudo que você quer fazer relacionado a áudio é com Pix. E aí você pode acompanhar o Luiz no Twitter, no @SacciniLuiz, SACCINI Luiz com S. Tá aqui embaixo na descrição também, certinho escrito pra vocês. Ou no Instagram, no @BowserSassini. E eu, Lucas dos Anjos, você encontra em todas as redes sociais como @Lucas dos Anjos. Em nome de Luiz Felipe Sassini, eu agradeço a todos, deixo um forte abraço e até a próxima no The Heavy Set.